O Detran pode fazer uma pergunta sobre um determinado assunto de várias formas. Por isso, entender o assunto da pergunta se faz muito mais importante do que gravar a questão como ela aparece em determinada prova. No vídeo de hoje, eu separei 3 questões para a gente entender de onde o Detran as formulou. Vamos não apenas saber qual é a resposta certa, mas entender por que é a resposta certa. E entender também por que as opções erradas estão erradas. Esse é o canal Aula Teórica Online. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Esse é um canal dedicado a te ajudar na prova do Detran. Deixe o seu curtir e ative o sininho de notificação. O próximo vídeo pode ser importante para a sua prova. Compartilhe esse vídeo e deixe um comentário. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda demais. Vamos para o vídeo. A primeira questão é uma questão tirada do simulado do Detran do Rio de Janeiro. O órgão municipal de trânsito tem competência para aplicar medida administrativa e penalidade e multa na infração de: alternativa A, dirigir veículo sem a CNH; alternativa B, conduzir veículo com a cor ou a característica alterada; alternativa C, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações do CONTRAN; e D, parar o veículo na contramão de direção. Para a gente entender esse assunto, eu baixei aqui o MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E nós vamos ver no manual a competência de cada órgão para fiscalizar cada infração que aparece nas alternativas da questão. Então, a ficha de avaliação do artigo 162, inciso 1º, que diz: dirigir veículo sem possuir a CNH. Deixa eu só frisar aqui. Artigo 162. Dirigir veículo sem possuir a CNH, a permissão para dirigir ou a ACC. É uma infração gravíssima, com a multa multiplicada por 3. A responsabilidade dessa infração é do condutor e a competência é do órgão estadual. A pergunta lá é sobre o órgão municipal. Então a gente já sabe que dirigir sem carteira não é a atribuição do município. Na outra ficha, a gente tem o artigo 230, inciso 7, que diz: conduzir veículo com a cor alterada. Infração grave, penalidade de multa. A responsabilidade da infração é do proprietário do veículo e a competência também é do órgão estadual de trânsito. Então, também não é a atribuição do município. E no artigo 221 diz: portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos do CONTRAN. É uma infração média, a penalidade é a multa, a responsabilidade da infração é do proprietário do veículo e a competência dessa autuação também é do órgão estadual. Então, também não é a atribuição do município. E nós temos o artigo 182, inciso 9, que diz: parar na contramão de direção. É uma infração de natureza média, a penalidade é a multa, a responsabilidade da infração é do condutor e o órgão responsável pela autuação é o órgão municipal de trânsito. Então, voltando na pergunta, o órgão municipal de trânsito tem competência para aplicar medida administrativa, penalidade e multa na infração D. A resposta certa é a letra D, parar o veículo na contramão de direção. A próxima questão: Amanda morava no município de São Paulo e tem como sua propriedade uma motocicleta.
Ela acabou de se mudar para o Rio de Janeiro. Nesse caso, será obrigatória a expedição de novo CRV, CNH, CRLV ou RENASCE. Para a gente entender essa questão, eu baixei o artigo 123 do Código que diz: será obrigatória a expedição do novo certificado de registro de veículo, que é o CRV, quando for transferida a propriedade, quando o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Então nós temos aqui a mudança de endereço, no mínimo de município, quando for alterada qualquer característica do veículo ou quando houver mudança de categoria. Então, o novo CRV, ele deve ser feito na mudança de endereço, no mínimo uma mudança de município. Então, voltando na questão, Amanda morava no município de São Paulo e tem como sua propriedade uma motocicleta. Ela acaba de se mudar para o Rio de Janeiro. Nesse caso, será obrigatória a expedição do novo CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Eles também podem perguntar na prova qual é o prazo que o proprietário terá para expedir novo CRV. E aí, a gente olhando essas 4 mudanças, a gente lembra o seguinte: na mudança de proprietário, o proprietário novo terá um prazo de 30 dias para expedir novo CRV ou para adotar as providências necessárias. Na mudança de endereço, na mudança de característica ou na mudança de categoria do veículo, essa categoria não é categoria de habilitação, essa categoria é a categoria do veículo, o prazo será imediato. Então, o único prazo de 30 dias é na transferência de propriedade. Então, a última questão: o condutor acumulou 30 pontos por infrações de trânsito. Ele poderá ter o seu direito de dirigir suspenso caso entre as infrações cometidas constem ou conste: alternativa A, 2 infrações leves; alternativa B, 2 infrações médias; alternativa C, mais de uma infração grave; e alternativa D, uma infração gravíssima. Para a gente entender essa questão, eu baixei o artigo 261 do CTB, que diz o seguinte: suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º, sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 desse Código. O artigo 259 é o artigo que diz que a infração leve são 3 pontos, a média são 4, a grave são 5 e a gravíssima 7. Então, sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 desse Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Então, na alínea A, diz que o condutor será suspenso com 20 pontos caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. O inciso B diz que o condutor será suspenso com 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação e 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Lembrando que ainda há uma outra possibilidade do condutor ser suspenso com 40 pontos, que é quando ele exerce atividade remunerada ao veículo. Nesse caso, quando o condutor exerce atividade remunerada, mesmo cometendo infrações gravíssimas, esse condutor só será suspenso por 40 pontos. Então, 2 ou mais infrações gravíssimas, a suspensão é com 20 pontos, uma infração gravíssima, a suspensão é com 30, e nenhuma infração gravíssima
ou caso o condutor exerça atividade remunerada, 40 pontos. Então, voltando na questão, um condutor acumulou 30 pontos por infrações de trânsito. Ele poderá ter o direito de dirigir suspenso caso dentre as infrações cometidas conste uma infração gravíssima entre as infrações que ele cometer. E aí vai um desafio para você que está assistindo esse vídeo. Deixa aí no comentário por quanto tempo será essa suspensão do direito de dirigir. Lembrando que um condutor pode ser suspenso por 2 motivos: por pontos ou por infrações. Existem algumas infrações que, além da multa, resultam na suspensão do direito de dirigir direto. Por exemplo, o artigo 244, que diz que se a gente conduzir uma motocicleta, uma motoneta ou ciclomotor sem utilizar o capacete de segurança, é uma infração gravíssima, com a penalidade de multa e a suspensão do direito de dirigir. Vai uma dica, hein? Se a suspensão for por infrações e o artigo não determinar o prazo, a suspensão é entre 2 e 8 meses. Mas a suspensão por pontos, deixa aí nos comentários que eu quero ver se você sabe. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Espero que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, com quem você sabe que está tirando a habilitação. Eu peço para que você deixe um like nesse vídeo e deixe um comentário, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.